Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui essa matéria maravilhosa sobre essa espécie muito interessante, os hipopótamos. Os hipopótamos vivem na África, principalmente na África Oriental e a do Sul. A espécie mais comum dos hipopótamos, Amprimus, que pode ser encontrado em países como Angola, Benin, Bósnia, Burkina, Burundi, Camarões, República do Centro Africana, Chade, Costa do Marfim, Eritreia. Os hipopótamos são mamíferos semiaquáticos que habitam em lagos rasos, rios, pântanos, principalmente em ambientes com pastagem por perto. São animais herbívoros que passam grande parte do dia na água e saem à noite para caçar. Os hipopótamos são mamíferos semiaquáticos que habitam em lagos rasos, rios, pântanos, ambientes com muitas pastagens por perto. Grande parte passam do dia na água, saindo à noite para se alimentar. Os hipopótamos são os terceiros maiores mamíferos terrestres, ficando atrás apenas dos elefantes e rinocerontes brancos. São animais muito sociáveis que vivem em grupos, que podem chegar a ter 100 indivíduos. Uma coisa muito interessante, por que os hipopótamos vivem na água? Porque eles passam grande parte do dia na água e só saem à noite para se alimentar. É porque eles necessitam do ambiente aquático. Entre outros motivos, é para assegurar que sua pele fica úmida. Quando é exposta ao ar, a pele desses animais pode apresentar rachaduras entre o seu corpo. Os hipopótamos podem viver de 40 a 50 anos. Eles habitam normalmente em toda a África abaixo do Saara. Já os leões são grandes predadores das savanas. Isso é o habitual mais comum. Carnívoros que se alimentam de zebras, antílopes, grunhos e outros animais. Eles são encontrados principalmente na África. O predador, do hipopótamo. Afinal de contas, tem hipopótamo no Brasil? Existe um hipopótamo com mais de 2 toneladas e o novo morador do zoológico de Salvador. O animal veio do zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, e fará companhia à hipopótamo fêmea, que já habita no espaço da capital baiana. Como essa espécie ataca? A principal arma do hipopótamo é a enorme boca que atinge uma abertura de até 180 graus, com uma distância de 1 metro entre a parte de cima e a de baixo. Dentro dela há longos e afiados caninos que chegam a superar os 30 centímetros de comprimento, maior do que seu antebraço. O tempo que o hipopótamo consegue ficar embaixo d'água é até 5 minutos e quase não tem predadores naturais, com exceção do ser humano. O hipopótamo está em perigo de extinção em algumas espécies da família do Hippopotamidae, que já foram extintas. Uma outra situação interessante: quantos quilos de comida consegue comer um hipopótamo por dia? Apesar da aparência imponente, o hipopótamo vivo não é carnívoro como os leões, as hienas e outros leopardos. Trata-se, na verdade, de um animal herbívoro. Ele se alimenta, em média, de 36 kg de plantas por dia, podendo andar até mesmo
quilômetros em busca de comida. Uma coisa interessante nessa espécie, né? Muitas perguntas e dúvidas. Por que o hipopótamo mata? O hipopótamo é um animal extremamente territorialista. A menor aproximação de um estranho tem como resposta de um ataque. A explicação de Dominic Sherritt afirma que o biólogo é comum registro de muitas mortes, principalmente na África, por ataque desse animal. Eles têm uma mordida extremamente forte, em torno de 810, mais do que o dobro da mordida de um leão, que é o único predador natural dos hipopótamos, que são os leões, que os atacam em bando. Os hipopótamos são animais grandes, com uma identificação e uma dentição herbívora, mas tem caninos grandes de alto afiáveis, que são usados para se defender. Segundo os dados da BBC, cerca de 500 pessoas são mortas pelos hipopótamos por ano. De acordo com pesquisadores, os hipopótamos comuns conseguem chegar a uma velocidade aproximadamente de 8 metros, equivalente a 30 km por hora, em um movimento classificatório como trote acelerado. Afinal de contas, o hipopótamo é o mamífero que mais mata humanos? Não existe um levantamento preciso e específico, mas entre a comunidade científica, o consenso é que o animal que mais mata humanos é o hipopótamo. O hipopótamo é um animal extremamente territorialista. Uma outra coisa interessante é que o hipopótamo costuma passar 16 horas do seu dia dormindo, o que pode ocorrer tanto na terra quanto na água. A espécie costuma dormir reunida em grupos, como um cochilo coletivo. Apenas durante a noite que ele sai para a busca de comida. A força da mordida do hipopótamo varia de 1.800 a 1.825 psi, o que é equivalente a 825 kg. Embora seja herbívoro, esse animal ganha dos leões em quesito de ataques a seres humanos. A força faz dele um dos animais mais temidos do continente africano. Uma outra coisa interessante, por que hipopótamos e crocodilos conseguem viver no mesmo espaço? A razão pela qual os crocodilos vivem junto da maneira pacífica com os hipopótamos é porque os hipopótamos não comem carne e os crocodilos geralmente entendem que é imprudente tentar atacar um hipopótamo adulto. Os hipopótamos estão entre os animais mais agressivos do planeta, principalmente pelo impacto e a capacidade da sua mordida, que tem uma pressão de equivalente a 825 kg. O animal considerado mais forte do que o hipopótamo é o elefante. O elefante africano é considerado o animal terrestre mais forte do mundo, em força absoluta. A tromba é o seu principal instrumento e pode levantar cerca de 300 kg com uma facilidade. Além disso, seus troncos poderosos eles podem carregar até 9 toneladas nas costas e derrubar uma árvore. Os hipopótamos geralmente têm uma cerca de 15 a 20% de gordura corporal. Apesar da sua aparência volumosa, grande parte da massa de um hipopótamo é músculo e o osso denso de vez de gordura, o que o ajuda a permanecerem flutuantes na água enquanto
mantém a força em terra. Outra coisa interessante, a altura do hipopótamo, 75 a 83 centímetros. A maturidade sexual gira em torno de 4 a 5 anos. A sua gestação é 192 a 210 dias. A longevidade de vida é 43 anos. Em cativeiros pode chegar a 45 a 50 ou até 60 anos a vida dos hipopótamos. Outra coisa interessante, que você pode até pensar que os hipopótamos são quase banguelas, né? Mas eles possuem cerca de 40 dentes. No zoológico de Xangai, na China, a boca desses animais recebe um tratamento digno de cachorrinho de madame, né? Limpeza dos dentes. Essa espécie pode medir de 1,5 m a 1,65 m. Já o hipopótamo pigmeu é a menor espécie, tendo em média 1,5 m de comprimento. O tempo de vida varia muito de lugares ou até em cativeiros, né? Eles podem durar de 40 a 50 anos ou até 60 anos, o hipopótamo. Nos Estados Unidos, teve uma espécie que durou 61 anos de vida e morreu em 2012. Esse hipopótamo que viveu em cativeiro, né, por 61 anos. Os hipopótamos, eles geram por ano, na sua gestação de 235 dias, um filhote. Além dos filhotes ser tão fofinhos, os filhotes também são grandes quando nascem. Eles pesam de 13 a 22 quilos. As plantas que os hipopótamos comem são capim, erva, folhas, juncos, gramíneas, alfafa e frutas. Outra coisa interessante que os hipopótamos, no normal deles só nasce um filhote, mas às vezes tem um nascimento de gêmeos. É uma coisa rara, mas acontece. Os filhotes, geralmente é um filhote por vez. Peso ao nascer pode pesar até 50 quilos. O peso final do primeiro ano do nascimento desse animal pode chegar a 250 quilos. A maturidade sexual dos machos entre 6 e 13 anos, as fêmeas entre 7 e 15 anos. Expectativa de vida aí depende muito, pode ser 41 anos. Em vida livre e em cativeiro pode chegar a 54. E até, como eu disse, que existe nos Estados Unidos, né, um que chegou a 61 anos em cativeiro, o hipopótamo. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal Coisas do Mundo e Diversidade. É muito importante a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Me dá aquela moral. Até a próxima. Um abraço.